dessas alterações, né, que você tem que identificar, tem que saber os protocolos, você tem que saber a origem do que está acontecendo para definir a melhor intervenção, se é uma fraqueza muscular adquirida na UTI, se é uma lesão neuromuscular, se é uma polineuropatia, se, na verdade, é uma atrofia muscular. Você tem que ter esses conhecimentos para definir a intervenção. Você tem que avaliar o caso concreto como um todo, tem que ter todos os dados objetivos, frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, frequência respiratória, exames gasométricos, progressões das lesões que estão acontecendo, se está com monitorização da pressão intracraniana, se tem fratura, você tem que ter o quadro clínico, avaliar de forma específica o paciente, fazer testes específicos, avaliar o MRC, avaliar a funcionalidade desse paciente, e a partir do momento que você tem todos esses dados de avaliação, aí sim você atua para melhorar essa qualidade do paciente. E como reduzir essa fraqueza muscular adquirida na UTI? A fraqueza muscular adquirida na UTI, ela tem várias causas. E para você reduzir essa fraqueza, você tem que saber as causas para atuar como prevenção e depois atuar de uma maneira para reverter o que já teve de lesão. Então, principais causas. Imobilização. Então, o paciente, quando está na UTI, se ele for imobilizado, estiver lá, mantido no leito, porque está sedado, porque tem um trauma, porque ele tem uma lesão neurológica, que ele tem que ficar no leito. Isso vai causar uma imobilização e o paciente vai perder força muscular. Hiperglicemia, outra causa, que vai facilitar a presença de fraqueza muscular na UTI. O uso de corticoides, bloqueadores neuromusculares. Então, o uso de bloqueador neuromuscular. Vou colocar aqui para não escrever a palavra todinha. BNN. Bloqueador neuromuscular e a falência de múltiplos órgãos, né? Tudo isso gera o quê? Gera uma perda da capacidade de produção de proteínas e um aumento da degradação de proteínas musculares, além da dificuldade da membrana celular ser excitada, da membrana celular muscular ser excitada. Somando tudo isso, o que é que você vai ter? A fraqueza muscular adquirida na UTI, que pode ser causada por uma polineuropatia, por uma miopatia, uma atrofia muscular. Se a causa dessa fraqueza foi a permanência da UTI, se não teve algo antes, o paciente vai ser classificado como tendo uma fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, se você já sabe alguns desses componentes que geram essa fraqueza, você pode atuar para prevenir e fazer com que o paciente não tenha fraqueza muscular na UTI ou melhorar essa funcionalidade do paciente de maneira segura. Qual desses componentes que a gente pode atuar? E o choque, que pode gerar falência. Então, tratar, isso daí não vai ser com você. Você tem que ter esse conhecimento. Se o paciente está com sepsis e choque, chocado, você vai progredir com a reabilitação desse paciente? Não, esse paciente tem que ser corrigido, essa sepsis, tem que ser tratada e tratar o choque de forma rápida também. O controle glicêmico, você já sabe que é uma coisa importante, então você pode discutir dentro do hall de multiprofissional, o paciente está apresentando hiperglicemia. O controle glicêmico é uma coisa que vai prevenir. Despertar diário e reduzir a sedação para você, como fisioterapeuta, progredir essa reabilitação do paciente, conseguir fazer que o paciente tenha uma resposta aí à mobilização do paciente crítico. Então, despertar diário e redução da sedação. Então, pode ser só a redução da sedação. Já vai ter efeito benéfico para você progredir com essa reabilitação. E aí vem o ponto principal. Porque tudo isso aqui você vai discutir com toda a equipe para ser feito, para ser realizar as condutas. Mas você, como fisioterapeuta, tem que pensar na progressão da reabilitação e da mobilização. Precoce, não, no momento certo. Então, você vai avaliar o paciente e realizar a conduta no momento certo e progredindo com carga, seguindo os princípios de sobrecarga, especificidade e reversibilidade. Então, ok, entendi que eu tenho que conhecer a fraqueza,
quais são as principais causas, como eu posso reduzir e prevenir essa fraqueza, que eu, como fisioterapeuta, vou realizar essa conduta, que eu tenho que adaptar o caso concreto, o protocolo, as diretrizes ao caso concreto, avaliar, planejar e realizar, sempre isso, avaliar, planejar e realizar a melhor intervenção para o paciente. E aí, o que é que tem na literatura os principais pontos de risco, de cuidados que eu tenho que ter para atuar com segurança durante a mobilização? Tem as diretrizes brasileiras de mobilização precoce em unidade de terapia intensiva, publicada em 2019, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva. É uma diretriz que vai abordar vários pontos para você ter como parâmetro objetivo para realizar essa mobilização, parâmetros de sinais hemodinâmicos, gasométricos e de nível de consciência, que eu vou debater e a gente vai colocar aqui. Tem outros parâmetros, tem outros estudos que abordam outros componentes? Tem. Frequência cardíaca maior que 40 e menor que 130 batimentos por minuto. Pô, quer dizer, se o paciente tiver com 120 de frequência, eu posso realizar a mobilização? Você tem que adaptar ao caso concreto. Tem que adaptar ao caso concreto. Aí é uma FA que o paciente já está mantendo, é um paciente que está estável, é um paciente que não está com aumento do trabalho ventilatório, e você não vai fazer algo que vai aumentar muito a sobrecarga, não está com quadro de sepse. Veja que são vários dados objetivos. Aqui só são parâmetros a mais para você ter de cuidado, para você avaliar como ponto máximo e ponto mínimo. Mas não é só ele que você vai avaliar. Você tem que ver o caso todo. Por isso que eu bato sempre na tecla, que é o caso todo que você tem que ver, para adaptar os protocolos, as diretrizes, para você atuar com segurança para os pacientes. Então, frequência cardíaca, entre 140 e 130 batimentos por minuto. Pressão arterial sistólica, maior que 90 e menor que 180 milímetros de mercúrio. São pontos de corte. Repito mais uma vez. Quer dizer, se o paciente tiver com a pressão arterial sistólica de 120, 80 de diastólica, eu posso fazer tudo para o paciente? Não. Tem que avaliar todos os outros pontos, mas isso daqui é um ponto de corte. Se tiver acima de 180, você sabe que vai ter um risco maior para esse paciente, então você não vai progredir com a reabilitação. O paciente vai ter que controlar essa pressão para você depois gerar melhor intervenção. Pressão arterial média, maior que 60 milímetros de mercúrio e menor que 110. Pressão arterial média, você vai estar lá no monitor multiparamétrico, os parâmetros vão estar lá apresentando, e você já vai ter a pressão arterial média. O paciente está com pressão arterial média de 50, você vai colocar o paciente na posição ortostática? Não, o risco é grande dele ter uma síncope e cair com você ali. Você tem que atuar com segurança, sabendo que com esse paciente você não pode fazer essa intervenção. Você avaliou, teve um dado objetivo, teve os pontos de corte, e aí identificou que esse paciente você não pode progredir com essa posição ortostática. Nas diretrizes, colocar lá frequência respiratória maior que 5 incursões por minuto e menor que 40. Lembrando, se o paciente está taquipneico, com aumento do trabalho ventilatório lá em 35 incursões por minuto, com aumento do trabalho, eu vou progredir com a mobilização, progredir com a reabilitação? Não. São pontos de corte apenas. Isso aí eu estou repetindo para ficar claro. Saturação periférica de O2 menor que 80%, maior que 88%, né? Com um ponto de corte. FO2 menor que 60 e ou PIP menor do que 10 centímetros de água. Então, aqui são alguns parâmetros que são colocados nas diretrizes. Outros parâmetros que você deve avaliar. Não está agitado, não apresentar pressão intracraniana elevada, está controlada. E se você quer progredir com exercícios funcionais, o paciente tem que cooperar, ele tem que entender e cumprir os comandos. São pontos limítrofes que você pode seguir, que você deve adaptar ao seu caso concreto, deve adaptar ao ambiente que você trabalha para não ter risco durante a sua mobilização.